paz do Senhor. Eu sou Regina Magalhães, da Assembleia de Deus em Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 11. Vamos à leitura de hoje. Então, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Aquemonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 varões. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram a penha, a Davi, na caverna de Adulão, e o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, e disse: Quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém que estava à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, se permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. E também Abisai, irmão de Joabe, foi chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3, foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabizeel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre,
Contudo, não chegou aos 3, e Davi o pôs sob os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Íquias, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Auita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Rebai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Salbonita, dos filhos de Azem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sag, o Ararita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adna, filho de Ziza, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aoerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaão e Itima, o Moabita, Eliel e Obed e Jaaziel, o Mesobaíta. Capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda, em atirar pedras, em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias e Jaziel e Joanã e Josabade, o Gederatita, Eluzai e Jerimote e Bealias e Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana e Isias e Azarel e Joézer e Jazobeão, os Coraitas, Joela e Zebadias, filhos de Georão de Gedor. E dos Gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. E seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as ribanceiras, e fizeram fugir a todos os do vale para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vinde a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos,
sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda. Pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus com conselho o despediram, dizendo: à custa de nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram para ele de Manassés Adna e Josabade e Gediael e Micael e Josabade e Eliú e Ziletai, chefe dos milhares dos de Manassés. E estes ajuntaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães do exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente, da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiram a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000, também destros, para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães e com eles 37.000 com rodelas e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Asser, dos que saíam para o exército, para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre o Israel. Também todo o resto de Israel tinham o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figo e caixas de passas e vinho e azeite e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Capítulo 13. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos arrebaldes, para que se ajuntem conosco.
e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscaremos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi encheu-se de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a casa de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Capítulo 14. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua e Sobabe, Natã e Salomão, Eibar e Elisua, e Eupelete, e Nogá, e Nefeg, e Jáfia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Pezarim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas. Pelo que a chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas ainda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Capítulo 15. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas,
porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que ele tenha preparado. Pois que, portanto, primeiro vós assim ou não fizestes? O Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Imã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías. E eles, a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias e Beni, e Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maacéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maacéias e Benaia com alaúdes sobre Alamote. E Matitias, e Elifeleu, e Miquneias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias com harpas sobre Seminite para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias, e Josafá, e Natanel, e Amazai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes tocavam a trombeta perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazer subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. E os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores também, Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração.
concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Você tem registrado sua participação em nosso projeto? É muito fácil. Basta clicar no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Com apenas 2 cliques, você envia uma mensagem para o nosso WhatsApp confirmando a sua participação. Você perdeu alguma leitura? Não há problemas. Acesse nosso playlist e coloque-as em dia. Não importa o horário ou o dia em que você fizer a leitura, a qualquer momento você pode confirmar sua participação. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.